Muito bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco, meus irmãos. Vamos estar hoje então dando princípio à reflexão na primeira epístola a Timóteo. Vamos estar falando sobre a introdução. O autor, como os irmãos bem sabem, continua sendo o apóstolo Paulo, homem inspirado por Deus. A Bíblia é escrita por Deus através do punho de algumas pessoas. Temos como tema geral a sã doutrina, ou seja, a conduta correta, a maneira de viver dentro da comunidade cristã. É uma carta que trata assuntos mais específicos para as pessoas já convertidas, as pessoas que já têm uma convicção da sua fé. E ela foi escrita em aproximadamente 65 anos depois de Cristo. Vamos ver então quem era Timóteo, onde ele estava, qual o propósito da escrita e algumas observações e considerações especiais. Timóteo, nós podemos ler em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 1 e 2, onde diz: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava um bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. O apóstolo Paulo tinha passado por ali, em Listra e em Icônio, na sua primeira viagem missionária, que está lá no capítulo 14 de Atos dos Apóstolos. Porém, nós vimos que ele chamou a Timóteo na segunda viagem missionária. Então, nós podemos entender que a conduta, o bom testemunho, a maneira de ser de Timóteo sobressaiu naquele lugar. No capítulo 14, para os irmãos relembrarem, está o apóstolo Paulo pregando para alguns irmãos ali nesta localidade, em Derbe, em Listra, e certamente ali estava também Lóide e Eunice. Lóide, a mãe de Timóteo, e Eunice, a avó de Timóteo. Então, na segunda viagem missionária, Paulo chama Timóteo para ir com eles. E eles vão para a Macedônia, né? Porque o Espírito de Deus assim os mandou. Só que nesta viagem, você vê que Timóteo fica em Éfeso. E Paulo e Barnabé continuam esta viagem. Mas onde ele estava quando recebeu a carta? Vamos ler então a introdução no primeiro capítulo e versículo 3, que diz: Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Esta ocasião nós vimos no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo, na segunda viagem missionária, foi para informar acerca do Concílio de Jerusalém, que está relatado no capítulo 15 de Atos. Tem uma ligação muito próxima, Atos dos Apóstolos, com a primeira e segunda, a Timóteo e também a Tito, porque estão englobadas nesse contexto, né? No contexto de fundar as igrejas, no contexto de ter homens cheios do Espírito Santo para ministrar nas mesmas.
Então, nós vimos que, passando a galáxia, agora já estava esse grupo viajando, Timóteo estava junto. Eles foram impedidos de pregar na Ásia e Paulo teve uma visão que um homem chamava ele nesta visão e dizia: passa Macedônia e vem nos ajudar. Nesta ocasião, então, Timóteo ficou em Éfeso. Para quê? Para ali estar trabalhando na igreja desta cidade. Qual o propósito da escrita? Exortar o próprio Timóteo, da maneira ministerial e da maneira pessoal, acerca da defesa do Evangelho e os santos padrões do mesmo, a instrução sobre os vários assuntos e problemas em Éfeso, para todas as classes etárias, para todas as faixas etárias da igreja. E algumas observações especiais que podemos dizer é que a carta é escrita com profundo sentimento, visto que Timóteo era considerado filho na fé do apóstolo Paulo. Tem nesta carta um conteúdo fidedigno para corrigir a igreja e fazer com que ela venha caminhar com passos dignos do cristão. Fala sobre as altas qualificações necessárias para os obreiros e mostra os parâmetros de relacionamento entre a liderança e a membresia. Então, que Deus abençoe os irmãos. Vamos estar continuando, Deus assim nos permitir, amanhã, no primeiro capítulo da primeira epístola ao Timóteo.